só tem velhinho aqui cantando aqui. A somatória dividido por 4 dá uns 42 de média aí, pelo menos. Né? O Lucas é o mais novo, mas misericórdia. Glória a Deus. Rafael com a palavra. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. É muito bom voltar de viagem. Tá aqui, uma viagem rapidinha, mas estou aqui de volta. E eu queria que vocês abrissem comigo o texto bíblico Jó, capítulo 12. Né? Deus me deu a honra, a dupla honra de pregar no dia do aniversário da nossa pastora. Né? Jó, capítulo 12. Né? O texto, minha pregação vai ser em cima 12, 13 e 14, mas eu só vou me ater ao capítulo 12 com vocês. Depois a gente lê salteado, tá? Você abriu aí Jó, capítulo 12, né? Glória a Deus. Queria pedir aos irmãos que comigo fechassem os olhos e me ajudassem em oração, pedindo a Deus que nos ajude a entender a sua palavra. Pai, nós estamos aqui essa noite celebrando a tua glória, o teu louvor, Senhor, porque tu tem, como diz a música, feito maravilhas em nossa vida. Nós não temos nem o suficiente para compreender e entender todos os teus mistérios, mas estamos gratos aqui pela vida da nossa pastora, que é um presente do Senhor, na tua soberania vontade que nos deu como dom, como dádiva para nós, para essa comunidade. E eu te louvo, Deus, por nos poder entender, aprender mais da tua palavra nessa noite. E nós pedimos que abra nossa mente nessa noite chuvosa, nessa noite que queremos aprender mais da tua palavra. Pedimos a ajuda do teu Espírito, porque a obra é espiritual e precisamos do teu Espírito, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Jó capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus. Então Jó respondeu: sem dúvida, vós sois o povo e a sabedoria morrerá convosco. Mas tenho tanto entendimento quanto vós, não sou inferior. Quem não sabe de tais coisas? Sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia. O justo e o correto são motivo de riso. Quem está seguro menospreza a desgraça, que é o destino daqueles cujos pés tropeçam. Nas tendas dos assoladores há descanso, e os que provocam a Deus estão seguros, aqueles que carregam o seu Deus nas mãos. Mas agora pergunta aos animais, e eles te ensinarão. Pergunta às aves do céu, e elas te mostrarão. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes dos mares te declararão. Qual dentre todos eles não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todo ser vivo e o espírito de todo o gênero humano. Por acaso o ouvido não prova as palavras como o paladar prova o alimento? Com os anciãos está a sabedoria e na idade avançada o entendimento. A sabedoria e a força estão com Deus. Ele tem conselhos e entendimento. Ele destrói e não se pode reconstruir. Ele fecha na prisão e não se pode abrir. Ele retém as águas e vem a seca. Quando as solta, elas inundam a terra. A força e a sabedoria estão com ele. O enganado e o enganador são dele. Ele dispensa os conselheiros e faz os juízes de tolos. Solta o cinto dos reis e lhes amarra uma corda na cintura. Despoja os sacerdotes e arruína os poderosos. Silencia os que são dignos de confiança e retira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os príncipes e retira o poder dos fortes. Das trevas extraz coisas profundas. Traz para a luz a sombra da morte. Multiplica as nações e as faz perecer. Amplia, aliás, as fronteiras e as leva cativas. Tira o entendimento dos chefes dos povos da terra e os faz vagar sem rumo pelos desertos. Sem luz andam tateando pelas trevas e ele os faz cambalear como bêbados. Jó, aqui
não posso discorrer tudo da vida de Jó, mas Jó está passando por uma experiência de uma angústia terrível. Ele havia tido tudo na sua vida, tinha andado como padrão deste mundo, mas chegado a um determinado momento de sua vida, as coisas não andavam como a lógica manda que ande, né? Ou como aquele princípio de retribuição. Faça, né, por ti que eu ajudarei. Mas Jó prestava-se um excelente serviço a Deus, mas mesmo assim as coisas na sua vida não iam para frente. E o que eu posso aprender desse texto, dessa passagem de Jó, é que Deus estava fazendo em Jó algo que talvez Ele queira fazer com você essa noite. Deus estava desconstruindo a visão de Jó. Mas não só a respeito dele mesmo, de Deus, mas a respeito de si próprio, como a respeito do próximo, como a respeito da vida, como a respeito dos valores. Deus estava desconstruindo, no sentido mais radical, o mundo que Jó acreditava que ele dominava. O mundo que Jó dominava era o mundo que as coisas andavam assim como se esperam, né? Mas como a gente vai andando, não precisa nem de muita teologia bíblica, você percebe que no andar da sua vida, nem todas as coisas são do jeito que nós esperamos que fosse. Por exemplo, se você ama uma pessoa de todo o coração, 100%, com toda a pureza, com a consciência tranquila, o que você espera? Que haja uma retribuição menor que seja de amor, né? Daquela parte, daquela pessoa. Mas os pais bem sabem disso, que nem sempre isso corresponde à realidade. Eu não posso falar a respeito de Daniel, que ainda é muito pequena, mas uma mãe que foi visitar a gente há um tempo atrás, falou que estava tendo muitas lutas a cuidar da sua criança, do seu filho, por causa de uma demanda que ele tinha, e varava-se noite, varava-se dias, ia para o hospital, frequentava várias vezes farmácias para comprar remédio, trabalhava o dobro, mas isso não era suficiente para ajudar os filhos, mas ela continuava, perseverava, até que um certo momento, uma noite, talvez chuvosa, aquela criança deu um murro na cara de sua mãe. E ela, muito triste, naquele momento, acendeu no coração dela uma raiva. Porque ela não sabe, ele não sabe, aquela criança não sabe o quanto eu tenho feito de amor e dado de amor para ela, não sabe quantas noites perdidas. Então, para aquela mãe é como se passasse um flashback, né? Ela viu tanto sofrimento e tão pouco retorno do filho. Mas essa talvez não seja a experiência de todos os pais. Mas com certeza aquela mãe falava isso com angústia, que naquele momento subiu a ira e quis descontar no seu filho a sua raiva, mas decididamente ela parou, respirou e partiu para a educação como deve ser feita. Não a partir do desconto da raiva ou do sentimento, mas a partir de um princípio, de um valor cristão, que é educando o seu filho, mas sem jogar nele aquilo que você não sabe lidar com você mesmo. Mas pensa que para Jó também talvez fosse o mesmo sentimento. Às vezes na vida é difícil continuar crendo em Deus devido às dificuldades que a gente tem na nossa própria vida. Hoje o mundo clama para que tenhamos coragem, né? Devemos ter coragem, devemos ser corajosos. O medroso não vale de nada. Então um homem que deve ser admirado como todos os heróis são homens de grande coragem. Coragem em si mesmo. Só que Jó vem nos mostrar que existe uma coragem superior. Não é a coragem que baseia-se em crer em si próprio, mas uma coragem que baseia-se em crer em Deus. Isso muda tudo. Muda minha vida, muda a sua vida. Porque coragem baseada em si próprio é com certeza caminho para a depressão e desânimo. Mas a coragem que é em Deus, confiando no caráter de Deus, do que Ele pode fazer, a todo dia aquele versículo se torna verdade. Qual é o versículo? Que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Em outras palavras, todo dia é dia de recomeçar com Deus. Porque o passado, o Senhor lava através do arrependimento do seu poderoso sangue. E o futuro, o que espera para cada cristão, é um futuro glorioso. Que não subiu à mente de qualquer ser humano, nem aqueles que tiveram os seus maiores sublimes momentos de oração,
não chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que confiam nele, que descansam nele e que esperam o tempo da vinda do Senhor. Amém, igreja? Eu creio nisso de verdade. Então Jó teve a coragem de crer somente Deus em contra ou contrário a toda a sabedoria humana, né? Talvez isso você pare agora e pense um pouquinho a respeito da sua própria vida. Quantas vezes você teve que crer em Deus a partir mesmo de saber que as pessoas que estão ao seu redor, com toda a sua sabedoria e conhecimento, nada poderiam fazer, nem demover, nem tirar você do lugar, porque a sua fé não era baseada nas circunstâncias, mas baseada no caráter de Deus. E o que Deus estava fazendo com Jó? Estava levando Jó a não crer em si próprio, mas a crer no Deus que prometeu e que irá cumprir, porque Ele é o mesmo. Que prometeu a Abraão e cumpriu, que prometeu a Isaac e cumpriu, prometeu a Jacó e cumpriu, que prometeu ao teu pai. Talvez você esteja aqui essa noite como Agostinho, quando se converteu, que veio a partir de vários anos de oração da sua mãe. E você chega hoje aqui e não sabe quantas pessoas já oraram por você para que você pudesse estar aqui ouvindo e crendo na palavra de Deus. Então Jó sabia que para viver o tempo presente, mais do que sabedoria humana, ele precisava era conhecer o Deus que governa todas as coisas. Eu confesso para vocês que essa pregação é porque eu não posso fazer ela de uma maneira que seja como se fosse da minha própria vida, de testemunho, porque eu gostaria de colocar da seguinte forma: ela é inspirada na vida da melhor sogra que existe em todo o tempo, que é a minha sogra, né? E ao ler, preparar, orar essa palavra curta, rápida, eu pensava na vida dela, e pensava na coragem dela. E quem esteve aqui já ouviu, desde entre amigas, ou quem sabe até na rede de jovens, ela contar o testemunho da vida dela, vai ver que a vida dela também foi uma vida de coragem no Deus que tudo podia e pode fazer. Então, pastora Fernanda, eu não sou o original desta pregação, mas você é a minha inspiração para isso aqui. Então, Jó, ele se levanta nesse capítulo 12, nessa roda de debate entre seus amigos, porque os amigos de Jó queriam convencê-lo de que as circunstâncias que ele estava vivendo mostrava que Deus não existe ou que sequer Deus se importava com ele. Mas Jó sabia que por trás de todo movimento humano existe um movimento de Deus. E é isso que eu e você temos que crer. Que por trás de toda a sabedoria humana existe uma sabedoria superior. E ela é que governa, ela é que domina. De tal maneira que pode até sair de uma entrar teme, mas para Deus isso não faz diferença, porque os planos do nosso Deus não podem ser frustrados. Nem com todo o movimento político seria capaz de demover ou tirar Deus da sua posição de soberano e governador deste mundo. Então eu quero lembrar a você que nós devemos permanecer confiando em Deus. E olha o que diz aqui o versículo 12. O versículo 1 a 3. Então Jó respondeu: na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, e eu não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? Ou seja, Jó, enfrentando a sabedoria deste mundo, não soubor dos sábios, mas pelo contrário, se identificou como eles, assumindo de muitos os fatos que a sabedoria do mundo simplesmente não tinha poder para produzir respostas. Se você não chegou nesse estágio da vida, um dia você vai chegar. Espero que seja o mais breve possível, que às vezes nem todo o seu conhecimento é capaz de resolver aquele problema da sua vida. Eu estava assistindo com muita tristeza no meu coração uma reportagem que passou agora na BATV, TV Subaé, meio-dia, creio eu, e passava a história de uma mãe que estava entrou numa ação na justiça contra o governo baiano, pedindo que o governo ajudasse com uma injeção nova em fase experimental, porque o seu bebê, ele nasceu com microcefalia, e
na verdade, parece que ela teve uma doença que foi trombose. Ele me corrija se eu estiver errado, que eu sempre troco as coisas. Depois era outra doença. Irmão, se for outra, você já me perdoa de antemão. Eu sei que essa doença que ela teve durante a gravidez fez com que o seu filho nascesse com microcefalia. E ela falava que já tinha tentado de tudo. E o pai, enquanto falava a entrevista, chorava, porque falou assim, eu não consigo dar conta do meu trabalho, porque eu tenho que trabalhar agora mais para comprar os medicamentos. E ele falou, por exemplo, essa ampola experimental, eu preciso dar 2 vezes por mês para o meu filho, e cada uma custa $600. Eu não tenho condição, eu sou um corretor, minha esposa deixou de trabalhar, e a gente não tem como viver, o governo precisa ajudar. A gente entrou na justiça, ganhamos, mas o governo foi lá e entrou com outro processo, e agora a gente ainda continua na justiça, enquanto isso a criança está lá naquela situação. Por eu ter o meu filho, a gente consegue imaginar algumas coisas de sofrimento. Eu fico imaginando, se fosse Daniel, que desafio iria ser para o meu coração? Acreditar que existe ainda um Deus soberano, que aquela criança tem um Deus, que aquela criança tem um Senhor que governa o universo, que apesar da mãe talvez não tivesse tomado a injeção, para Deus, aquela criança ainda continua sendo uma obra dele, uma criação dele. Então, eu confesso para vocês que é fácil, quando a vida está bem, você confiar na soberania de Deus, confiar na graça de Deus, confiar que Deus ainda permanece no governo. Mas quando as dificuldades vêm, nem sempre as nossas estruturas estão prontas, a nossa fé está firme no rochedo, que não possa ser abalada pelas tempestades da vida. E de fato isso é verdade. Como vi com aquele casal que não sabia o que fazer com seu filho, e orei ao Senhor, Pai, ajuda, faz de alguma maneira que chegue esse tratamento, ou melhor, que se chegue à cura. Não sei se aqueles pais são cristãos, Senhor, mas por favor, entra na vida deles. E na minha mente pensei, se eles não forem cristãos, imagina como é a dor e o sofrimento daqueles que não têm esperança. Porque viver esse tempo é um tempo difícil. É um tempo que Deus diz que haveremos de ter aflições, mas que deveríamos buscar ter bom ânimo. E eu fico imaginando aqueles que não têm Deus, como irão enfrentar os desafios e as dificuldades ou os problemas dessa vida. Então, não é de muito se pensar que somos hoje uma das nações com maior índice de depressão. E já se foi, se você acredita que o Brasil é o país da alegria, eu quero dizer para vocês que já não é essa visão que o estrangeiro tem de fora do Brasil. O Brasil já não é o país da alegria já faz muito tempo, mas o Brasil, conforme a estatística, é um dos maiores países com nível de depressão. E eu creio que isso tem tudo a ver quando a gente tira Deus do lugar que Ele deve ter na nossa vida. Às vezes você chega aqui, você está desanimado, e é natural que assim seja, mas você chega daqui e escuta que existe um Deus que está no controle da sua vida, que nada foge ao controle dele, e que ele está trabalhando ao seu favor, não contra você, para dar um final que ele sabe que você deseja, e esse final é estar diante dele em louvor, em adoração, em uma nova glória. Irmãos, faz toda a diferença. Se já é difícil nos firmarmos os pés com um Deus que não falha, imagina viver esse tempo presente, né? Olhando para essas dificuldades e achando que tudo se resume a isto aqui. Por isso, eu quero encerrar esse ponto dizendo que a sabedoria humana, ela tem um limite a chegar. Existe um limite. A partir daí, irmãos, é a sabedoria de Deus. É o conhecimento de Deus. É a presença de Deus. E eu quero falar para você, tenha coragem, não em crer em si próprio, mas em crer em Deus. É necessário que todo aquele que vá em direção a Deus creia que Ele é bondoso. E Ele recompensa aqueles que o buscam. Os irmãos não sabem, mas há 3 semanas atrás eu tive a infelicidade de bater o meu carro, colidir o carro já em frente à empresa, né? E naquele momento meu coração era 7h30 da manhã, ali no anel de contorno, meu coração já tinha subido um sentimento nada agradável. Eu falei, poxa, eu estava perto da empresa, na porta da empresa, já bastava dobrar, porque eu vim bater o meu carro logo agora.
Mas naquele mesmo momento eu parei e agradeci a Deus e falei, Senhor, obrigado. Porque o Senhor pode estar me livrando de alguma coisa que ainda não sei e talvez nunca vai saber. Talvez o Senhor, agradeço a Deus porque só estou eu no carro, minha esposa não está e meu filho não está, que tem 3 meses. Eu agradeço a Deus porque nesta colisão ninguém se feriu, ninguém se machucou, estamos todos bem. Yuri bem sabe, Yuri que se batizou hoje aqui, cadê Yuri? Que Yuri ficou até orando por mim. E Yuri viu a batida, né? Ele chegou na empresa, estava vendo a batida do carro lá. Ele se entristeceu comigo, mas também em oração comigo, e Deus resolveu toda a situação. O outro cara que eu colidi o carro, ele saiu muito bravo, afinal o carro dele era top of mind, né? Misericórdia. Eu queria ter batido em um carro, talvez aquele que... Não, de Mateus é caro. É velho não, é antigo, né? Falei correto. E é desmontável de Mateus, né? Então, não. Mas eu quero falar aqueles carros assim mais populares do ano de 90, 92, 93. Mas não. Tinha que ser o carro de última geração, 2.0, com tudo equipado. E eu tive que entrar com fundo neste carro. Misericórdia. Mas naquele momento eu acalmei o coração do rapaz e falei assim, tudo vai ficar certo. Ele até me deu carona para a oficina, para eu ver como estava meu carro. E no caminho a gente foi compartilhando do cuidado e do amor de Deus, que é soberano e tem todas as coisas sob controle. Fomos agradecendo a Deus e voltamos agradecendo a Deus. Eu sou baixinho, aquele cara era 5 vezes de largura a minha e 5 vezes de altura. E você sabe quando as pessoas batem o carro no trânsito, nem sempre elas saem muito felizes com a vida. Principalmente quando é acertado no fundo, né? E foi o caso, eu falei, aquele gordão vai acabar com a minha vida. Quando ele saiu do carro. Mas eu falei, Senhor, me guarda. Porque eu não sei nenhuma atividade física, não sei nada. Eu estou tão assustado que nem correr eu consigo. Então, por favor, me ajuda. Porque aqui, o máximo que vai acontecer é eu levar uma surra e ainda pagar o conserto do carro. Mas acabou que o cara não me deu uma surra. Só um detalhe, a esposa dele falou assim com ele, por que você não fez nada com ele? Porque assim, se eu bato o carro, a porta do carro mais forte, você falta me bater. Agora ele vai, amassa teu carro, você não faz nada com ele. Foi por pouco, irmãos. O segundo ponto da minha palavra é que Jó teve a coragem de crer em Deus para encontrar uma nova forma de viver. Ou seja, as circunstâncias, a angústia da vida de Jó fariam de Jó nunca mais ser o mesmo. É como se na visão dele, aquele mundo do qual ele acreditava existia e que tinha suas bases sólidas havia sido ruídos na frente dele. E agora ele precisava construir um mundo novo. Um mundo que não baseava naquela sabedoria humana, nem em qualquer religião, mas um mundo que baseava-se na sua fé pessoal em Deus. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Quero dizer assim, de uma maneira muito cuidadosa. Você pode estar aqui nessa noite e ter se decepcionado com alguma religião, seja ela qualquer que fosse. E religião, eu quero dizer como um sistema, ou seja, existe um sistema no qual aquilo que você faz acontece, aquilo que você faz dá certo. Se, por exemplo, você bota aquela situação que o mentor daquela religião manda você fazer, tem que dar certo, mas às vezes as coisas na sua vida não vão para frente. Mesmo você sendo uma pessoa religiosa. Né? Mesmo você estando num sistema religioso. E eu quero dizer para você, existe uma nova forma de viver. Não dentro do sistema. Nessa forma que eu quero dizer que existe padrõezinhos de ser feito. Mas de uma confiança total no Deus que é soberano, irmãos. Né? É muita coragem do nosso pastor vir aqui dizer assim, a videira tem recesso. Né? E nenhum irmão se desviou até esse momento a partir dos nossos excessos. E eu quero dizer, sabe por que isso? É porque aqui, não quer dizer que as outras é isso, tá? Eu estou dizendo o que é aqui, eu não posso falar das outras. É porque aqui não é uma igreja simplesmente de programas. É uma igreja de relação, de vida, de que se toca, que se chora, que se briga, que se erra e que se perdoa.
É uma igreja que é vivida de verdade, é no dia a dia, não no seu culto dominical, nem nos seus programas realizados até com muito êxito, mas é vivido na relação pessoal, onde você não consegue se esconder e nem consegue ocultar aquilo que você é, né? Quem é da minha conexão provavelmente já deve conhecer todos os chiliques do pastor Rafael, né? E eu acho que, na verdade, todos que andam próximo já conhecem o chilique do seu próximo, né? Já sabe as características, já sabe qual é o calcanhar de Aquiles, já sabe quem é ele, já sabe como é ele, mas isso não o tira da fé em Deus, no caráter de Deus e nem na confiança na igreja do Senhor, que é o mais importante. Irmãos, nós temos uma aliança em comum aqui, não só com vocês, mas todos os irmãos em Cristo, eu quero dizer isso. E essa aliança é baseada em algo extremamente poderoso, que é a morte e ressurreição de Jesus, que é o corpo partido de Jesus e o sangue derramado. É essa nossa aliança, não é nessas quatro paredes. A nossa aliança é muito maior e muito mais forte, de tal maneira que qualquer um do nosso corpo, seja aquele missionário que está na China sofrendo, desde aquele que está em Miami, tendo seus momentos de glória, qualquer um deles faz parte do mesmo corpo e da mesma vida. E é isso que eu quero dizer. Nós somos aqueles que encontramos em Deus uma nova forma de viver. Não em dar aquilo que o outro merece, mas em viver aquilo que Deus tem. Na prática, o que é que isso significa? Significa uma vida que confia em Deus baseado no perdão e no amor. Eu falo aqui para o meu pastor que está aqui na minha frente, ele não é perfeito. Eu não sou perfeito. Nenhuma novidade até aí, né? Mas se a minha relação com ele não for baseada nessas duas alianças, pelo menos, eu acho que a gente não vai conseguir ir para frente. Na verdade, eu acho que ele me perdoa muito mais do que eu perdoo ele, né? Nem sei se eu lembro de alguma coisa assim, mas, com certeza, eu fico pensando, eu já falei até com ele, isso é coisa da carne humana, da fraqueza humana, mas eu sempre me acho aquém de um pastor da videira, porque eu me comparo com ele. E aí Deus fala, não é assim, meu filho. Ele é ele, você é você. Mas você sabe que mesmo Deus falando, a gente permanece pensando a mesma coisa. Tá bom, Deus, é que nem o pai. Não, filho, você é inteligente, mas eu tirei 0. Aí eu falo, mas você é, meu filho, inteligente. Então é a mesma coisa, você continua confiando, às vezes mais em você, no seu pensamento, do que na palavra de Deus e na sua promessa. Mas assim, várias vezes me sinto aquém do serviço pastoral nessa igreja e poder compartilhar com ele essa honra aqui também com a pastora Fernanda. E não falo isso de microfone não, eu falo isso de coração, que Deus sabe que é assim que eu me sinto e é assim que eu oro. Então, a fé e a coragem que devemos ter em crer em Deus nos leva a ter uma nova forma de viver, que não é mais, né, de uma forma religiosa, mas de uma forma verdadeira, né? Jó teve a coragem de crer em Deus, a fim de encontrar para a sua vida o sentido, a direção e a verdade sobre a sua própria história, certo de que somente diante de Deus a sua vida teria sentido. Olha o que diz o texto aqui, capítulo 13, versículo 14 a 18. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Também isto será a minha salvação, o fato de o ímpio não vir perante ele. Atentai para as minhas razões e dai ouvidos a minhas posições. Tenho já bem encaminhado minha causa, e estou certo de que serei justificado. Conhecer a religião e dominar sistemas filosóficos ou teológicos de maneira nenhuma significa erradicar as perguntas da sua vida. E eu bem sei o que eu estou falando, né? Aí eu olho para a experiência de Jó e vejo que é difícil às vezes responder algumas perguntas da nossa própria vida. Mas percebemos que a fé de Jó no Deus soberano concede a ele um norte, um meio, um sentido temporal para enfrentar as aflições que sacudiam a sua alma. Ou seja, olhando para o trono de Deus, o servo Jó, sofredor, viu
que como ele não dominava o universo, não tinha todos os fatores, e como diz nosso pastor, ele não era a última Coca-Cola do deserto. E às vezes você está passando por uma situação que Deus talvez esteja até te humilhando. E nessa situação, você faz aquela seguinte pergunta: eu não mereço isso. Hoje, eu não estava aqui em Feira de Santana, e hoje eu estava meditando no local onde eu estava, e eu parava assim: Senhor, eu não mereço. Eu não mereço isso que eu estou vivendo, porque isso é bom demais para mim. Esse é o momento da minha vida, né? Que você está passando por uma coisa boa. Mas quando eu bati o carro, eu falei ao Senhor: eu não mereço isso, Senhor. É ruim demais para a minha vida. Uma semana depois de eu e Ed nos casarmos, fomos para um condomínio, porque nos recomendaram que casal jovem, casal novo, deve ir para condomínio, porque condomínio é lugar seguro. Uma semana depois que nós voltamos da lua de mel, viemos para a videira, todos contentes e sorridentes, como qualquer irmão volta da lua de mel. Quando chegamos em casa, encontramos uma enxada dentro de casa. E havia um arrombado na nossa casa, levado todas as fotos nossas, da nossa lua de mel, levado o notebook que eu usava como meio de trabalho, levado a nossa câmera, levado o outro notebook, levado todo meio digital num condomínio, irmãos. Sabe o que ele tinha feito, o ladrão? Durante o dia tinha quebrado a cerca. Como ele viu que nós assoou, né? Que feio, né? Que soou o alarme do condomínio, ele percebeu que nesse momento ele poderia cortar a cerca. Então, quando ele cortou a cerca, não tocou o alarme, ninguém viu. Ele entrou à noite enquanto estava servindo ao Senhor aqui nesta comunidade, todo alegre e saltitante. Primeira volta para a igreja, depois de voltar da lua de mel, brilhando o rosto. E quando voltamos em casa, dormimos com a janela quebrada, com a enxada dentro do segundo quarto, e foi assim que a gente dormiu a nossa primeira noite, naquele lugar seguro que haviam nos recomendado, porque lugar seguro é no condomínio. Eu quero dizer para você, irmão, lugar seguro é o lugar onde Deus governa. É o lugar onde Deus é o centro. É o lugar onde Deus, Ele preserva os seus filhos, porque eu poderia estar lá, com esse enorme porte físico, com essa minha altura sublime, e enfrentar o ladrão com a enxada, e eu com o meu celular metido na cara dele e resolvido o problema. Mas eu quero dizer para você, foi livramento de Deus nós não estarmos lá. Foi livramento de Deus, porque logo em seguida eu tinha 3 meses de trabalho, eu consegui um reprazo com aquela empresa que eu estava desenvolvendo um sistema, e eles me deram aquele reprazo. Só que eu não tinha mais computador, não tinha dinheiro. Como a maioria dos que sabem que casam novo, casam liso. Liso. E eu não sabia o que fazer. Eu consegui o reprazo na empresa, mas não tinha conseguido ferramenta para desenvolver. Mas aí foi que eu consegui, irmãos, de uma maneira milagrosa. Uma pessoa ligou para mim e falou: vamos comigo no shopping, a gente vai comprar um computador para você. E eu falei: glória a Deus, que responde rapidamente as orações. Um pouco tempo depois, outra pessoa ligou para mim: bora que eu vou comprar um notebook. E parou aí. Era só o que Deus queria me devolver naquele evento. Consegui entregar o programa, sobrevivi e descobri que, na verdade, irmãos, esse negócio de cerca, né, com a sua haste, tamanho máximo, não significa segurança. Segurança mesmo é aqueles que estão guardados na promessa de Deus. Eu creio nisso, de fato, eu creio nisso. Eu creio nisso e eu creio nisso. O testemunho de Jó mostra que a coragem em confiar em Deus nos conduz por um caminho de muitas lutas, onde nem sempre tudo é respondido, mas daquilo que podemos perceber, fica ainda mais evidente o como somos pequenos e como dependemos da luz do Senhor para encontrar o verdadeiro sentido da vida. O fato é que existe uma hora na nossa vida, irmãos, em que somente a voz de Deus faz sentido. Existe uma hora na nossa vida que nada mais faz sentido senão só a voz de Deus faz sentido. Existe uma hora na nossa vida
que a nossa alma é quebrantada, os nossos conceitos são desmantelados e tudo é reduzido a pó, para que o verdadeiro Deus se revele a você. E eu quero dizer para você, irmãos, que várias vezes isso é o que Deus tem feito em minha vida. Eu tenho chorado ou meditado um versículo que está em Isaías capítulo 43, versículo 18, né? E versículo 19, eu queria que os irmãos abrissem aí comigo. Eu não vou fazer uma pregação expositiva do texto, não é o objetivo, eu só quero ler esse versículo. Se você puder, Isaías aí, capítulo 43. E Deus tem me incomodado. É fantástico o livro de Isaías, irmãos. Se você nunca leu, leia. E assim, coloca comigo aí os olhos no versículo 18. E aí começo a fazer as minhas conclusões. Diz assim o versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu, diz o Senhor, né? Eu faço uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebeste ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Não é que Deus não estava trabalhando, era o povo que não estava percebendo. E Deus confronta, não percebestes ainda? Isso que vocês chamais de aflição, eu te digo, é algo novo surgindo. Isso que você chama de sofrimento, eu digo, é eu me revelando. E aí eu chego ao terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Jó teve a coragem de crer em Deus para se agarrar na esperança. E como ela às vezes foge ao nosso coração. E aí eu abro com você em Jó capítulo 14, versículo 7. E olha que lindo. Diante de Deus, o sofredor Jó, dentro da sua luta interna, a partir da fé, ele corajamente se agarra às suas migalhas de esperança. E diz assim: porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Ainda sem entender o porquê o justo sofre, Jó se agarra à figura de uma árvore, como diz o texto, que mesmo cortado, ao cheiro das águas se torna uma nova planta. E a partir dessa visão de esperança, Jó olha para um novo sentido da vida, para então encontrar uma esperança verdadeira e continuar vivendo, crendo, né? E assim continua o versículo 11. Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existir os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Quem me encobrisses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo e depois te lembrasse de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia. Terias saudades da obra de tuas mãos. E até contaria os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encobertos as minhas iniquidades. Em outras palavras, no caminho da fé, o ato de esperança nem sempre é tranquilo,
porque somos desafiados a acreditar em coisas excelentes, em coisas que nos desafiam a sair da nossa normose, em coisas que nos levam a acreditar contra a esperança, contra a circunstância e contra, talvez, aquilo que até julgamos ser ruim. E eu quero dizer, irmãos, que por mais difícil que seja o drama da sua vida, ou que você esteja passando agora, tenha coragem de crer em Deus, como Jó assim creu. Pode esperar que dias melhores virão. Hoje, como eu comecei, se fala muito na coragem de acreditar no que você pode ser. Mas a Bíblia, e eu quis mostrar isso para vocês, através do testemunho da vida de Jó, nos ensina o quanto precisamos ter a coragem, não é acreditar em si próprio, mas da gente acreditar em Deus. E é quando temos a coragem de crer que temos um Deus que é soberano, passamos a ter um novo sentido da vida. E esse sentido invade a nossa existência. E a partir daí começamos a tomar decisões concretas quanto a romper com as velhas amarras. A vida passa a fazer sentido quando mais nada nos interessa a não ser a voz de Deus. Meu desafio era esse, a franquia do meu carro. Não era só ter batido, era o meu corretor não ter botado a franquia mínima. Era isso que me doía. Aqueles irmãos que sabem o que é seguro de carro, sabem que a franquia dói. Mas dói até o fundo da alma e do espírito. Mas eu falei, Deus, o incompetente que bateu fui eu, mas o Senhor é soberano. Quem é o dono do carro não sou eu, porque quando eu morrer ele fica. É o Senhor. Pois então, Deus, teu carro está quebrado. Se vira. Não tenho como. Pelo menos não agora, nesse momento. Mas, irmãos, Deus não fez cair dinheiro em minha conta. Isso não fez. Mas Ele me proporcionou alguns novos trabalhos extras para que eu pudesse cobrir a franquia do meu carro. Ou seja, Deus também não entrega tudo muito fácil. Eu falei assim, peraí, filho. Você precisa de provisão? Tome trabalho. Falei, glória a Deus, porque o trabalho para mim é a tua provisão para a minha vida. Então, quando você passa a não querer ouvir mais nenhuma voz, senão a voz de Deus, o mundo ganha contornos do tamanho da esperança. E deste momento em que desesperamos de nossas forças para aguardar por um tempo novo vindo do trono de Deus. E a pergunta da noite, quem é que está esperando um tempo novo de Deus? Quem aqui não está esperando que este drama que talvez você esteja passando hoje finalize ou chegue a um final? Mas a minha pergunta é, você já parou para pensar naquilo que o Senhor está desmontando em sua vida? Você precisa de uma nova direção em sua vida? Né? E eu trago um versículo de esperança. O necessitado não será para sempre esquecido. E a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Porque Deus sabe aquilo que cada um, na medida da fé, pode suportar e vivenciar nesse dia presente. Então eu pergunto para vocês e finalizo aqui. O que é que Deus está desmontando em sua vida? Será seu orgulho? Será o teu senso de justiça? Porque talvez você seja um cara extremamente correto como Jó. O que Deus está desmontando na sua vida? Queria que você fechasse os olhos comigo. O que o Senhor está desmontando em sua vida? Talvez esse drama da sua história significa um coração mais humilde e mais amoroso. Talvez esse drama da tua vida significa um homem e uma mulher mais paciente.
Talvez este drama da sua vida é Deus te ensinando a ser mais perseverante. Talvez esse desafio da sua vida é o Senhor ensinando a você ser firme nas promessas dele. Talvez essa frustração da sua vida significa Deus falando: ponha os olhos em mim, coloque a tua confiança em mim, e então poderás caminhar, andar no meio deste mundo, no meio dessas pessoas. Então, irmãos, o que o Espírito Santo falou contigo? O que o Espírito Santo falou com você? Eu queria pedir para a igreja se colocar de pé, em nome de Jesus. Eu gostaria que você também fechasse seus olhos. E eu tenho um convite a fazer esta noite para aqueles que querem colocar a sua coragem, a sua confiança novamente em Deus. Eu queria que você fizesse algo em fé, aí onde você está mesmo. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. E eu vou orar por você. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, sabemos que no mundo teríamos muitas aflições. Sabíamos que nem tudo seria como um conto de fadas. Sabíamos, Senhor, que no meio das dificuldades a nossa fé talvez se abalaria, Senhor. Mas com essa mão no nosso coração queremos pôr nossa confiança e coragem novamente em Ti, Senhor. Queremos depositar a nossa fé aos Teus pés. Senhor, aquilo que o Senhor deseja fazer em nós, através de nós, faça, Senhor. Não queremos ser mais barreira, nem nos colocarmos ou nos opor àquilo que o Senhor deseja fazer em nossa vida, Pai. Eu sei que aqui tem pessoas que perderam o sentido da vida, porque perderam a vontade de ouvir a Tua voz, e nem sequer mais buscam intimidade contigo. Para essas pessoas eu peço, Deus, um cuidado especial, que no meio do desânimo e da desesperança, que o Teu Espírito Santo os anime, os fortaleça, os incomode, quem sabe esta noite, antes de orar ou dormir sequer, o Senhor acenda no coração uma chama nova, que queima, que arde, que busca e que deseja, Senhor, ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Oh Deus, Tu sabes como precisamos da Tua voz para dar sentido e direção à nossa vida. Por isso, nesse ato, Deus, toma a nossa vida, toma nosso coração, toma nossas aflições. Nós colocamos, nos deitamos aos Teus pés e pedimos, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. No nome do Teu Filho nós pedimos, Pai, e agradecemos. Amém e amém.